O Homem e o Planeta Terra. Obra psicografada por Maria Margarida Ligori. Espírito Ramatiz. Palavras de Ramatiz. Meus filhos, o caminho da redenção está no coração de cada um. É preciso estar atento às menores coisas, pois são de pequenos momentos que se consegue um todo que norteará toda uma encarnação. Nossa intenção é o despertar do homem para a sua verdadeira vida. Em se trabalhando, ele conseguirá seu verdadeiro lugar. Portanto, todos os momentos são importantes. Não perca os seus. Eles representam o esforço que marcará a sua presença no plano das encarnações. O tempo não é o mais importante. Não pensem que o futuro está por vir. O futuro é o presente que passa, e ele está cheio de momentos preciosos na vida do homem, para que ele se posicione nas faixas que o conduzirão, certamente, aos caminhos da ascensão em que estão contidas as fontes eternas. Não esmoreçam, pois o verdadeiro alcance está em seu próprio coração. Conheçam-se a si próprios. Ramatiz. Nova Friburgo, 26 de abril de 1995. Despertar radioso. Quem tiver os olhos abertos para apreciar a aurora que se anuncia, que os mantenha claros e límpidos para contemplar um novo dia na história da humanidade. Estamos entrando num período definitivo, é preciso atenção. Como será a nova era que se anuncia? Todas as eras têm suas características próprias. Existem os sofrimentos, a queima coletiva de karmas, mas também existe a era da libertação. Qual será a era que estamos no limiar? A era da libertação, a que foi prometida ao homem depois que sofresse e se erguesse. Portanto, a Terra entra em sua era de libertação. Como será esse período de transição ou será logo de imediato? A era de transição a Terra já está vivendo há muito. Em todo final de época há o período exacerbado de transformações, às vezes pelo sofrimento e dor. Seus habitantes também serão atingidos por calamidades do plano físico. O tempo é crucial, mas o despertar, radioso. Como será a era da libertação? Como diz a palavra, o homem estará liberto de si próprio, que é seu estado mais perturbador, mas quando se sentir seguro de suas intenções cantará a vitória, pois seus sentimentos aflorarão em seu coração e ele será feliz e humano. Como o homem se tornará mais humano? Ele sentirá a vida da própria vida que o cerca, notará o brilho das estrelas, não como canta o poeta, mas como sente seu espírito por seu irmão. As águas depois de turvas serão claras e transparentes, o mundo entrará em outra dimensão, sua transparência e caminhar estarão libertos da vontade do homem, pois ele também estará liberto. Nesse momento reinará a harmonia. Mas antes ainda terá aflições e desespero, é o preço da liberdade. Quando uma nova era se anuncia, por todos os reinos da natureza passarão as convulsões próprias deste estado pré-liberação de poderes, e assim todos os reinos da natureza despertarão, sairão desse caos em que o homem os lançou, e a vida ressurgirá, não antes de exaurir-se. Tudo o que acontecer é necessário que seja vivido em sua plenitude. A vida renascerá de sua própria destruição. A era que se aproxima será gloriosa. É a mais perfeita, a idade de ouro, a idade de luz, mas ainda passarão muitos séculos, muitas eras. Enquanto isto o homem se ergue, devagar, seguro, olhará para cima e encontrará Deus em seu coração. Nada mais seguro na vida do homem do que sua própria vida. Nada mais liberto do que sua própria liberdade. A era de Aquário é a era de ouro. A era de Aquário é o tempo em que o ser humano mitigará a sede de seu irmão com sua própria água. Todos serão irmãos, conscientizados desta situação, mas o clarão que se fará desta união será a grande luz desta era de amor e paz, de ascensão ao Pai, e irmanados, flores e frutos, homens e toda a sua orquestra de sentimentos. Entoarão com os animais a grande sinfonia da libertação, e juntos caminharão para a luz, a paz, o amor. A era é poderosa, e o homem seu coração. Todos juntos serão um,
Os que estiverem neste fim de século aqui neste plano terão que amargar momentos de apreensões e pesar, todos terão que ser responsabilizados pelos danos ao plano terra e terão, por certo, que repará-los. É preciso estar atento. No preâmbulo de uma história, o expositor tem que inserir todos os momentos mais importantes para que todos a compreendam. Assim será a história da humanidade, sua evolução, seu conceito. Porque a história tem todas suas épocas marcadas por acontecimentos importantes. Para que todos se posicionem em sua interpretação. Igualmente a vivência do espírito, em suas peregrinações no corpo físico, tem sempre uma encarnação que se pode chamar de relevante em sua escalada de evolução. O espírito tem conhecimento disto? Tem, ele sabe todos os pormenores de suas encarnações, sabe também de seus fracassos como de suas vitórias, todos os lances de seu viver são marcados em sua memória. Portanto, ele é sabedor, mas quando da encarnação existe o esquecimento, que é uma dádiva do Pai, e ele fica entregue somente àquele momento, que se torna sempre o mais importante, pois ele vive sua vida presente. Como o espírito se porta quando volta ao cosmo. Está, a princípio, toldado a sua memória, mas aos poucos toma consciência de sua atuação, e com a ajuda de seus irmãos de apoio, passa em revista toda a sua experiência e verifica tanto seus fracassos como suas vitórias, para que então possa avaliar sua descida, se foi proveitosa ou não. Há necessidade de seus irmãos de apoio tomarem parte nesta retrospectiva. Sim, qualquer grupo que projeta uma encarnação faz parte dela, tem também deveres e obrigações. Portanto, quando da volta do espírito, é necessário que se faça essa reunião para avaliar todo o esforço e saber da vantagem dessa oportunidade, pois o programa faz parte, também, da evolução do todo, que neste caso é o planeta Terra, e cada descida malograda, mormente dos que vêm em missão de esclarecimento e proteção, prejudica a evolução total. Portanto, toda vigilância é indispensável. O programa é sempre ligado a muitos outros de conjunto. Sim, todos têm ligações indeléveis, tão fortes que o conjunto, o grupo humano, é levado a sérias situações, pois juntos lucram ou juntos todos perdem, mas juntos todos caminham. Portanto, seu programa, sua finalidade, está ligado ao de seu companheiro. Os dois fazem parte de um mesmo programa, pertencem à mesma escala evolutiva, todos estão reunidos e se elevarão juntos. Há então a necessidade de uma cooperação mútua. É a base de todo o programa, todos juntos darão certeza da vitória, todos juntos se tornarão mais fortes, todos juntos serão um e, deste modo, alcançarão a superfície de luz mais difusa, pois que é dada a todos a certeza da vitória se todos são irmãos, filhos do mesmo Pai, e assim caminharão mais e mais para a luz, a paz, o amor. Todos fazem parte de um bem comum, todos alcançarão seus favores. Há um centro à sua espera. Os que presenciam os acontecimentos que assolam o plano Terra, serão testemunhas de sua própria destruição, serão os mesmos que em outras ocasiões prestarão socorro a outros povos, de outros planos, a se erguerem do caos, pois suas próprias mãos é que estão exterminando a natureza que os acolheu. É preciso refletir. Nas acomodações deste plano, em sua parte mais última, ligada aos reinos da natureza, estão se passando grandes transformações. Toda a sociedade se desintegra. É em sua base que se desenrolam as mudanças mais violentas, mas em todo o sistema repercutem essas desordens. Assim também acontece no plano da Terra, seus abalos estão se fazendo sentir na superfície, mas em suas camadas profundas estão se processando as alterações. Nesta ocasião em que a Terra se modifica em sua estrutura física, está dando, também, oportunidade a que sejam mudadas suas reações e ações no plano mais sutil, na parte cósmica que envolve o planeta, ou sejam as modificações em seu plano oculto, pois todo corpo tem sua contrapartida no oculto.
Vamos chamar a parte oculta do plano como sua alma. A Terra, portanto, está sofrendo os abalos que refletem em seu íntimo e que transformam os acontecimentos do plano em sua estrutura física. Estão ocorrendo no momento grandes transformações, tanto em seu clima, como em sua própria natureza. O homem está interferindo em tudo que está a seu alcance, tanto assim que as modificações atmosféricas, tais como a poluição, estão dando uma outra investida a seus habitantes. O homem, com sua atuação desordenada, está levando a modificações em sua própria vida. Os habitantes deste planeta estão sendo afetados em sua parte funcional e muitas doenças, que são desordens do físico ou desarranjos funcionais, como queiram, estão se insinuando neste momento. Algumas delas já tinham sido debeladas. O Sol está causando danos em vez de benefícios, e esses danos foram provocados pelo próprio homem, em sua forma de civilização. E quanto mais o homem progride financeiramente, tanto mais ele se desgasta fisicamente. Sua vida de sentimentos perde seu equilíbrio natural pelas agitações sentimentais e a descrença em que vive. Estamos vendo que o homem é seu próprio algoz, e não há mais esperanças de sua ambição terminar. Todos estão num só princípio e numa só atuação de destruição. Portanto, é hora de reflexão. O homem deve refletir em sua atuação, pois chega ao fim de um milênio e não sabe ao certo sua própria direção. Quando o sol se apagar, porque muita luz, muita ação é também uma forma de escuridão. Quando ele se transformar numa fonte de destruição, o homem pensará no paraíso perdido, e então será tarde demais. Todos perecerão, pois todos fazem parte de um bem comum que aos poucos morre, transforma-se de paraíso em caos da destruição. É preciso refletir. Que todos possam encaminhar suas ações para um bem comum, e não perder a rota, a direção que é o verdadeiro caminho da luz, da paz, do amor. É preciso acertar seu caminho, não se perder pelos atalhos, pois há um centro à sua espera. Reflita. Que é viver a vida. Os que podem dar, devem fazê-lo para que repartam tudo que receberem, pois há uma necessidade urgente de amparo e proteção. É preciso ter mente limpa. A tendência de todo encarnado é viver a vida. Que é viver a vida. O viver a vida, para muitos, é o gozo pleno de todos os prazeres, é ter luxo e ostentação, é poder estar e satisfazer seu ego, é ter tudo do momento, não se lembrando que o viver a vida é dar plena oportunidade ao espírito para que cumpra seu intento, é dar permissão para que ele consiga a evolução, levando a caridade em seus atos, tendo tudo que é bom para seu irmão, que são seus sentimentos como suas características. O viver a vida plena de esperança e caridade, é levar, enfim, com sua presença física, seu próximo a amar a vida. Então o homem está errado? A resposta é ampla, pois o homem pode e deve usufruir dos prazeres da vida, de tudo que ela oferece a seus sentidos, pois este cenário foi oferecido por Deus, mas saber usá-lo é uma grande arte. Por outro lado, ele pode e deve viver sua oportunidade de vida auxiliando a todos seus irmãos de momento, tendo sua finalidade cumprida, embora ele também tenha prazeres e adquira cabedais, mas tudo dentro de uma medida certa. Como o homem encara a sua vida? Nem sempre o homem tem respeito pelo momento de encarnação. Ele pensa que esta dádiva é uma consequência dos atos da reprodução, mas mesmo que assim fosse, antes desse ato existe a essência, a chispa, a centelha divina amando a natureza. É bem certo que a parte física é o mecanismo, mas o que dá realmente luz ao corpo é o espírito, é a centelha divina. Nesse caso, deve-se admirar o mecanismo do homem, mas louvar sua alma. O acaso é providencial numa concepção. O acaso sempre existe, mas ele é elaborado por infinitos encaminhantes que o homem não pode perceber, pois somente pressente que o acaso não existe. Tudo é regido por lei infinita e misericordiosa, alheia sim à vontade do homem, mas muito presente em seu viver.
O homem é o enviado do Pai para dar provas permanentes de sua vontade. É preciso meditar neste acontecimento. O homem deveria, sim, meditar nas coisas que ele faz, na produção de seu pensamento, em todo o seu poderio de aquisições para que não destruísse seu meio, não bombardeasse seu irmão com seus pensamentos, emitindo vibrações que causam danos a seu irmão de carne ou a todos seus irmãos que o cercam com o mesmo carinho, para que aprendesse a amá-los e respeitá-los, e não os destruísse com sua ação. O homem é o rei de sua própria vida, não o rei de todas as vidas que estão com ele neste breve momento atual. Como refletir? Simplesmente respeitando, dando aquilo que é necessário ao meio, seu respeito, sua reconstrução, sua grande resistência. Amando-se e amado, e o equilíbrio será mantido, todos viverão juntos em harmonia, nenhum interferirá na área do outro. Portanto, é preciso respeito para que haja felicidade. E será neste ambiente que todos conseguirão atingir a grande meta, que é a evolução do plano, tendo cada qual contribuído com sua parte, e todos estarão a caminho da volta, para que respondam presente à luz, à paz, ao amor. Se você é parte integrante do todo que se anuncia, deve respeitar seu meio e ainda fazer parte da chegada final. É preciso a vontade consciente. Que todos os homens tenham consciência do que fazem. É preciso que seus atos sejam responsabilizados no final dos tempos. É preciso refletir. As consequências desordenadas dos atos dos homens os levam sempre a soluções desastrosas, como tem acontecido com seu meio ambiente. Todos sabem que a depredação e o extermínio têm sido fatos consumados neste século, portanto, é preciso refletir nas consequências de seus atos. O homem está exterminando a vida no planeta Terra. Se não o faz totalmente, contribui com a maior parte, pois ele está matando seus irmãos inferiores. Sua ação no meio ambiente é um fato, logo, matando seu meio está contribuindo para sua própria morte. O homem sempre tem consciência de seus atos. Natural que se separe o homem que tem conhecimento de causa quando pratica seus atos dos que os praticam sem ter conhecimento das causas que decorrerão de seus atos, pois o homem não informado comete desatinos. Então, será preciso a educação? Sim, a educação, o esclarecimento, a sensibilidade devem ser elucidados ao homem sem luzes, pois quando ele é consciente e pratica, precisa ser responsabilizado por seus atos. A maioria dos habitantes deste planeta é consciente de seus atos. Porque não havia de ser. Todo homem quanto mais esclarecido mais ardiloso, o homem simples é puro, ingênuo e bom, não cultiva artifícios que lhe perturbem a vida, vive simplesmente usando seu direito de viver, não interferindo na vida de seu irmão. A educação e o esclarecimento seriam a base. Sim, mas acompanhados de sua sensibilidade, de seu amor por tudo que faz. Assim, o paraíso voltaria a conviver com ele, ou ele voltaria ao paraíso. A paz faz parte deste cenário. É o pano de sustentação. A paz gera harmonia, o equilíbrio estaria assegurado, e a tranquilidade voltaria entre os homens. A agressão ao ser humano por ele mesmo desapareceria, o convívio entre pessoas seria o de irmãos que se amam e a segurança da fraternidade elevaria as vibrações do conjunto humanidade, que se deslocaria para o centro do universo que é o amor constituído na carne. Todos seriam felizes, todos teriam paz. É preciso vigilância para alcance deste estado. O ser, o estar, o ter, são estágios que deveriam ser permanentes no viver do homem. A glorificação da vida seria dada pelo ato de viver simplesmente, amando e sendo amado, retribuindo ao plano toda a energia de bem-estar que lhe é dada, a união de forças daria bom resultado e todos, amigos, irmãos, homens e natureza, presente e passado, se encontrariam no futuro permanente na luz, na paz, no amor.
As épocas serão as mesmas, sempre que houver a vontade consciente de respeito, e o ser feliz estará assegurado dentro dos poderes do oculto. O homem é o alicerce do bem. Os poderes do amor levam o encarnado a seus verdadeiros caminhos, é preciso amar sempre. As potencialidades de cada um estão diretamente ligadas a seu coração, pois esta é a única porta por onde entrarão todos seus anseios, como será também por ela que sairão seus únicos e verdadeiros alcances para que tenha cumprido seu maior objetivo, que é amar ao próximo. O estar bem consigo mesmo resulta neste estado. Todo indivíduo que traz amor em si mesmo está consciente de seus deveres e, portanto, produz uma proteção própria. Todo aquele que ama está cumprindo um propósito, está em paz. O homem encarnado aqui neste século parece não ter amor, mas às vezes é pura aparência, pois lá dentro de si mesmo traz um sentimento guardado, porque ele traz em sua essência o poder de Deus, embora, muitas vezes, esse sentimento esteja tão bem escondido que ilude até seu próprio dono. Há algum jeito desse sentimento aflorar em seu peito? Existe sempre esperança dos sentimentos nobres aflorarem na vida do homem, porquanto sempre é possível sua recuperação, pois todos os que às vezes são maus trazem algo de bom, nem tudo está perdido, ainda existe esperança. O homem é um alicerce do bem sobre o plano, ele apenas está toldado em seus sentimentos por circunstâncias fora de seu alcance. Às vezes, é sua construção genética que o perturba, outras são influências espirituais que atuam em seu proceder. Mas, no âmago de seu coração, o ser humano é bom, é benévolo, as circunstâncias é que o levam longe de si mesmo. Então, existem esperanças para o futuro da humanidade? Sim, esperanças de seu soerguimento. Ainda existe, também, encarnações que estão somente a serviço do bem, e esses irmãos são guardados permanentemente por grupos assistenciais que se propõem a isso. Todos têm sua finalidade e, portanto, quando a consciência cósmica atua no plano da Terra, encontra sempre alguma ressonância nos corações dos homens, e por certo que a bondade, o senso do amor e do equilíbrio entrarão em sintonia constante, levando o homem para seu caminho, e todos irão aos poucos se elevando, mais e mais, até a luz, a paz, ao amor. É preciso amar para ter amor. É preciso estar atento. Cuide para achar seu caminho. Que todos gozem de paz para que se forme o cenário ideal para sua própria evolução. É preciso refletir no momento presente. As aparências dão aos acontecimentos um valor fictício e, portanto, irreal. Como acontecem os momentos dos homens. Todos têm suas características próprias, mas há que se cingir aos puros acontecimentos de momentos. Outros estão ligados aos momentos atuais, outros a seus próprios passados. Como estabelecer a diferença entre si? Se o homem vive sua vida atual amplamente, tendo como concurso íntimo os próprios instintos, esses momentos serão produtos seus. Nada estará em função de seu meio ambiente. Ele age e recebe reação no próprio íntimo. Quando este homem se sente acometido por insinuações de seu meio, ele age como tal, reprimindo seus impulsos e sendo levado por seu meio, o que não acontece com seus momentos ligados ao passado, tanto da própria vida do momento, quanto ao passado das encarnações, e neste caso ele é dirigido, nem sente seus impulsos e nem é impulsionado por seu meio, está atuando neste momento seu causa e efeito, está à disposição de sua expiação. Quando é que ele se purga? Quando existe o motivo presente e ele está se purgando, exaurindo de suas próprias situações que às vezes o levam a circunstâncias perigosas de seu viver. É quando ele comete desatinos, incompreendidos por todos, até por ele próprio. Aí está o momento crucial. Não sente, não vê, mas age conforme sua natureza. Será preciso fazer algo para controle. O controle está nele mesmo. Apenas é preciso despertar,
Pois o estar alerta leva o homem ao conhecimento de suas potencialidades, suas fraquezas e suas conquistas serão meras casualidades que não o afetam em nada. Por outro lado, ele é senhor absoluto de seu viver, sabe do que é capaz, não se deixa enredar por circunstâncias várias que o levam sempre a desatinos que o separam do ponto principal de sua intenção. Portanto, quanto mais estiver presente no momento encarnacional atual, mais ele terá conquistas presente. O estar aqui agora, resoluto e atento, terá motivos de conquistas que o levarão a caminhos certos. Temos certeza de que sua meta será alcançada, sempre dentro do trabalho esclarecido. Como estará o homem com sua própria consciência? Muito bem entrosado se ele é cônscio de seus deveres, se ele é capaz de pesquisar e descobrir, mas se o descuido tomar conta de sua vontade, ele próprio se perderá para sempre. O caminho está diante de seus passos, como também estão suas oportunidades cheias de fé. Logo ele poderá achá-lo e percorrê-lo sempre dentro da luz, da paz, do amor. Cuide para que seu caminho seja vislumbrado com clareza nos olhos para distingui-lo. Esteja alerta. Homem, essência divina. Que todos possam levar avante seus propósitos de amor para que o plano da Terra se eleve e forme o cenário natural de tranquilidade e harmonia. Os penitentes estão aí dando testemunho do amor distribuído. Como será o homem de amanhã? O espírito encarnado neste plano estará mais ameno em seu proceder. O homem estará mais cônscio de seus deveres de convívio em comum com os reinos da natureza, seus verdadeiros irmãos. Quando este homem se conscientizará de sua futura atuação? Sempre o homem deste momento, espírito que está aqui para expiação, estará à espera de sua redenção, seja atuando em seu meio ou dele recebendo auxílios. Sempre o homem estará predisposto a auxílios múltiplos, pois dando se recebe, e assim ele, inconsciente, estará fortalecendo ou enfraquecendo sua atuação aqui na Terra. Seu sentido oculto, às vezes, quer chamá-lo à razão de seus desatinos, porém ele ainda está surdo a esses chamados. O homem estará apto ao soerguimento. Sempre o ser humano estará presente, sempre ele poderá voltar à sua essência, basta apenas que se aclare, seja mais real, esteja desimpedido de feitos que estão dificultando seu crescimento interior. Assim ele irá paulatinamente conseguindo sua própria descoberta, pois seu amor, sua formação irão desabrochar, virão, quer ele queira ou não, à tona. Todos os homens estão completamente apartados de si próprios. Quase todos, mas a sociedade formada tem por hábito apontar sempre aqueles que estão desarvorados, aqueles que se perderam em seus sentimentos, esquecendo-se, no entanto, de que muitos trabalham, amam, são bons, constroem e estão solícitos com todos. Existem humanos realmente humanos, benfeitores de todos seus irmãos. Mas esses não são apontados como exemplos. As informações que são passadas são todas ressaltando o lado tenebroso da humanidade. Esquecem que existe o amor e a fraternidade entre eles. Sofrem todos esquecendo-se de que os outros estão atentos, velando e amparando. É preciso colocar a inteligência a favor desta informação, ressaltando os grandes feitos da humanidade. Como estarão todos nesta mesclagem de sugestões? Muitos estão completamente desorientados, mas ainda há resistência, e enquanto houver algo por acontecer, o homem não se extraviará totalmente. Há luz em seu caminho, e essa claridade que o levará à sua própria descoberta, pois todos estarão formando barreiras para resistirem às intempéries que devastam o plano neste momento. Os que velam serão sentinelas que acordarão mais e mais os homens adormecidos e necessitados, que estão sofrendo pela própria indiferença. A família será um núcleo de resistência, embora ela agora, no momento que passa, esteja sofrendo em desarmonia, mas será no afago de mãe que nascerá o filho, será na guarda do pai que esse filho se erguerá, e então pais e filhos estarão unidos, dando os primeiros passos para a claridade que se fará anunciar,
E os clarins de um alvorecer chamarão todos os incautos para a grande marcha, juntos em demanda da luz, da paz, do amor. Nada se fará sem a colaboração do homem. Ele é a essência divina, não se perderá. O homem descobre seu destino. Os que estão neste plano passam por suas vidas como se passassem por um longo ou breve período de tormentos, mas todos chegarão a bom termo. As asperezas do caminho maltratam os pés dos viajantes, mas nem por isso deixam de levá-los a seu destino, e o destino de cada um só a seu dono pertence. Quando é que o homem descobre seu destino? O encarnado não descobre seu destino, vive o seu destino, que são todos seus momentos, e portanto será bem ou mal interpretado, mas sempre vivido. Como o homem encara este estado? Todo espírito encarnado neste plano se depara com seu estado natural, contudo traz toda a sua bagagem de sentimentos, às vezes, perturbada pelo próprio funcionamento físico do momento, que é a forma pela qual ele se apresenta, por todo o seu temperamento, todas suas atitudes, que são produtos quase sempre do conjunto corpo-espírito. Somente alguns desses espíritos possuem a faculdade de distinguir esses aspectos, os de sua personalidade fluídica. Em geral, são totalmente produção quase que exclusiva de seu corpo físico, seus defeitos e suas virtudes, seu bom ou mau funcionamento. Como pode o corpo físico produzir pensamentos? Ele propriamente não pensa, mas produz condições para tal, pois todo o seu sistema de manutenção gera condições para que o pensamento se faça. A harmonia funcional é uma base para que o homem expresse corretamente seu pensamento, pois qualquer falha genética traz consequências desastrosas para o ser humano. Portanto, o corpo físico não pensa, mas é o pano de fundo para tal. Como as funções do corpo físico atuam no ser humano? Todos os homens têm temperamentos diferentes, todos se louvam ou se destroem em busca de algo que lhes falta no momento, logo, é uma busca constante do homem, de seus órgãos sensoriais, à procura do bem-estar, de ser compreendido intimamente, assim como viver em harmonia na sociedade. E seu corpo físico é uma grande sociedade em que todos contribuem com alguma parte, uns são liberais, outros censores, outros condutores e arrecadadores, todos cumprindo em conjunto para que a harmonia produza seus humores benfazejos, para que o homem seja feliz e faça outros de seu meio felizes, para que a harmonia funcione entre órgãos e em sociedade sejam felizes. O homem está governando sua própria sociedade? Não está, ele está desorganizado em sua estrutura íntima. Como está em desarmonia em seu meio, ele não governa lá nem cá, não funciona seu aparelho físico, como não atua satisfatoriamente em seu meio ambiental, ele depreda e é depredado pelos próprios pensamentos, que às vezes são de destruição e dor. Sendo assim, ele está construindo sua própria prisão, e quem se aprisiona sofre a vida de dissabores feitos por suas próprias mãos. O homem sofre torturas que poderiam ser modificadas apenas por uma vontade consciente. E se isso se desse, todos sairiam lucrando, estariam harmonizados e felizes, e todo o ganho de viver conquistado por seu próprio esforço, e caminhariam harmoniosos e felizes em direção central da luz, da paz, do amor. Nada é possível esperar se não sofrer tormentos neste presente estado. É preciso libertar-se. É preciso cumprir o programa. Nem sempre os primeiros a chegar serão os escolhidos para o trabalho mais importante. A ordem de chegada não é o principal, mas sim o trabalho já feito. É preciso observar. Nas campanhas de esclarecimentos muitos há que se distanciam dos demais, tanto por seu passado de lutas, quanto em sua disposição no momento. Como são os trabalhos de todos? Todos os espíritos encarnados neste plano terra estão sujeitos às próprias situações kármicas, uns sofrem, outros são perseguidos por seus desafetos do passado e ainda outros procedem em demanda atual, em lutas constantes redimem dívidas ou contraem outras.
Como reconhecer estes estados? Simples, mas complexo. O encarnado, às vezes, está resgatando dívidas kármicas em um determinado grau, mas ele é cercado por amigos de ocasião, que sem terem conhecimento das causas reais, pois estão também encarnados, interferem neste resgate, fazendo com que não seja cumprido o seu propósito e, o que é pior, aumenta este estado, dando maior comprometimento a este irmão, pois interferiram em seu intento, e fracassados ficam os planos e aumentada também a dívida. Em outras ocasiões, o devedor é tão submisso que é tomado por amigos desencarnados que interferem em seus propósitos, pois sua mente física está atoldada. Tiram-no do propósito principal e se alegram pelo desvio de seu comandado. São os fracassos por interferência, por invigilâncias. E quando se dá a vitória de um programa? Quando o encarnado é tutelado por um grupo assistencial, grupo espiritual que o acompanha, e também quando esse encarnado é vigilante, arma-se da fé, da esperança e principalmente da caridade, cuida de seu coração e não se desorienta espiritualmente, vigia seu coração. São desta forma vitoriosas as duas partes sofridas, porquanto pleno de alegrias será o pagamento da dívida de expiação e todo grupo atento leva a bom termo a experiência, pois é uma tentativa de toda encarnação, sempre acompanhada de uma grande margem de vitória. O lado oculto de um programa é importante. Natural que é, pois todos estão ligados entre si, embora o encarnado não sinta, não tenha lembranças, mas a importância da atenção plena nos momentos de total esquecimento dão àquele que a possui inúmeras vantagens, pois estando encarnado e desperto, estará pronto ao desincumbir-se da missão de redenção, e seu exemplo abre novos caminhos a seus companheiros de momento, fortalecendo-os com seu exemplo e todos gozarão de tranquilidade, apoiando-se em caminho limpo e aberto à luz, à paz, ao amor. É preciso cuidar-se a toda hora para que seu exemplo seja um ponto de luz na escuridão do caminho. Cuide de seu alvorecer. Os que passam por este plano com firme propósito de alcançar o resgate de seus karmas estarão mais atentos a qualquer indício que os levem à redenção. Na paz ou na guerra é preciso sempre estar atento. Como estar atento na paz? Quando o encarnado se propõe à caridade, ele está se pondo sob forte corrente do cosmo, que gira eternamente em uníssono com outras correntes mais sutis que compõem as camadas superiores infinitas e mais que se sobrepõem pelo infinito. Por isso é que o encarnado dá aquilo que recebe, transformando-se num ponto de referência para seus irmãos de momento, distribuindo tudo aquilo que lhe chega ao coração, e de todo o seu ser fluem benefícios que consolam e regeneram o coração de seus irmãos. Quando é que ele está atento na guerra? Quando vem exclusivamente para a guerra do karma, e sua expiação é sempre constante, permanente, sente um desejo último no qual ele se encontra, tudo isto sentido por seu coração-alma, ponto de referência que o liga a seu destino, que no caso é a sua finalidade, pois ele está no corpo físico também para servir a seu irmão, ele se predispôs a isso com seu exemplo. E todo aquele que é atento se desincumbe de seu karma com dignidade espiritual, recebe tudo e cumpre sua tarefa principal, sua expiação. Esses dois lados são motivos principais de uma encarnação? São os de base, mas existem muitos motivos de encarnação. E um dos mais sublimes é quando o espírito se encarna somente para dar seu testemunho de fé. Ele passa todas as dores com consciência de seu viver, tem uma sensibilidade apurada, tem ouvidos para ouvir e tem olhos para ver, todo o seu ser vibra com o infinito cósmico que o cerca, é o exemplo para seu momento, é um marco de auxílios para todos, recebe e dá, é ponto em expansão. O encarnado neste estado então é um espírito alerta. Sim, ele é um espírito alerta, conhecedor de seus motivos, embora tenha o adormecimento de seu viver passado, mas guarda em seu perispírito seus motivos maiores, ele é-no com sua fonte, e quem caminha guardado por sentinelas não será assaltado na caminhada, estão atentos seus sentidos,
está de guarda seu coração. Portanto, no momento presente, quando se aproxima o fim do século, passagem de números para muitos, mas um ponto de chamada para outros, existem muitos desses espíritos encarnados, com seu caminho presente, com a certeza plena de seu itinerário, que são agraciados a todo instante com a presença de seu grupo de apoio e todos se aglutinam num ponto que se torna um foco, sempre mostrando e indicando a luz do alvorecer, a aurora chegando para iluminar a escuridão da noite negra de profundos pesares. E, quando surgir, o sol irá espargir claridade e todos poderão chegar ao ponto central de todo o conjunto, que é a luz, a paz, o amor. No momento exato, o dia surgirá com intensa luz. Cuide de seu alvorecer, para que a claridade total seja maior. Mantenha sua esperança. Que todos tenham a fé e a caridade como companheiras neste momento encarnacional, e que a esperança de alcance seja uma realidade. Que todos amem. Os que procuram uma saída por certo a encontrarão, assim também o planeta Terra encontrará seu fim se os homens continuarem as modificações por que ele está passando. Como o homem o está destruindo. O homem, com seus engenhos, o homem, com seus pensamentos, o homem, com sua ação, todos estes itens estão levando o planeta Terra à sua extinção. Como será ou tem sido este proceder? Toda a humanidade está sofrendo pela ação do homem, muitos há que se transtornam com sua vontade satisfeita, quando atingem um domínio absoluto dos elementos, absoluto em termos, pois o homem está também restrito em sua sabedoria, mas toda a sua ação, com seus conhecimentos atuais, está dando ênfase à concretização de seus sonhos e, às vezes, estes sonhos não são os sonhos da humanidade, e portanto acaba sendo um verdadeiro desastre tudo aquilo que acontece. Como assim? Por exemplo, o domínio da energia atômica tem atormentado os povos que, atrás de uma descoberta, estão sendo tragados por ela, e vemos todos sendo sufocados com este poder que, estando mal dirigido, está trazendo malefícios, catástrofes, não se levando em conta a contaminação pelo lixo atômico, que será um verdadeiro tormento para o homem. Tudo está sendo contaminado aos poucos, mas a ação é permanente, profunda e inevitável. Será este, porventura, o único caminho? Natural que a ação do homem neste sentido ser desativá-la agora será um grande desastre, pois quando se desprende essa energia os malefícios se fazem presentes na mesma hora. Portanto, quem viver saberá do que falamos neste momento, que pode ser mal interpretado, ou de grande desesperança para o homem atual, mas é um fim inevitável. E a contaminação por seu pensamento. O pensamento e as atitudes dos homens, outra marca que será sua degradação, pois saibam todos que o pensamento é uma força destruidora. As formas pensamentos que se criam são projetadas por todo o meio e causam desequilíbrio ambiental. Elas afetam os ambientes com a mesma intensidade, penetram no campo vibratório de todos os irmãos que fazem parte de sua convivência, e se propalam como as ondas de um lago, quando se atira um objeto. Essas ondas têm poder de ressonância e afetam a sensibilidade emocional, destruindo as outras manifestações de pensamentos, cada qual com sua intensidade, e a mais forte, por certo, predominará. É preciso refletir. Sim, é preciso refletir nas atitudes dos homens. É preciso parar para poder conter a onda de destruição, contaminação que se forma em volta do planeta Terra. E por fim a essa investida, é preciso modificar. E a ação do homem em seu meio está sendo desastrosa. Todo o alcance do homem sofre sua influência. Os rios, as florestas, os pássaros, as plantas, a vida, enfim, está sendo contaminada e, sendo assim, seu futuro será também funesto. É preciso parar para pensar, e pensar para parar com essa influência nefasta, afastando deste modo seu poderio de ambição. E se todos refletirem, saberão a que estão expostos,
E se a quietude do coração tomar pulso, a influência benéfica suplantará a ação ruinosa do momento atual, e, sendo reflexivo, o homem encontrará a sua ação nefasta e se conterá, a forma será redentora, e todos poderão sentir a força da luz, da paz, do amor. Esforce-se para manter sua esperança na regeneração, que ela se fará presente em seu viver. É preciso cuidar da semente. Que todos os aflitos sejam consolados para que, num abraço fraterno, possam ser suavizados os sofrimentos dos homens. Os temperamentos humanos são tão instáveis quanto os pensamentos, saltam de cabeça a cabeça com a mesma facilidade dos ventos do céu. Qual será a intensidade dos temperamentos dos homens? Sempre estão todos sentindo ou protestando algum pensamento, mas todos agem tão intensamente no corpo físico que, aos poucos, todos são parte deste corpo, dando-lhe saúde ou desfazendo sua harmonia funcional, levando o homem a doenças que nada mais são do que uma disfunção do organismo. Qual, portanto, a intensidade? Como podemos prever os sentimentos se, às vezes, variam como os pensamentos? Todos estão ligados a ocasiões, que podem ser de destruição ou também podem ser de construção, pois a primeira forma pensamento se faz no cérebro físico, depois se transporta para o objeto que lhe causou o surgimento, e todas essas ocasiões juntas vão formar os temperamentos dos homens, exaltados ou não, mas muito ligados à sua formação inicial, podem, portanto, construir ou destruir. Os homens são totalmente formados pelo cultivo de seus sentimentos base, que são seus pensamentos ligados ou mesmo iniciados por seu temperamento, calmo ou tempestivo. E a vontade do homem é nula. Não, o homem tem a seu lado, como em todas suas decisões, seu livre-arbítrio, que lhe comanda o proceder, portanto, ele escolhe o que mais se lhe aproxima, e tudo passará a pertencer a seu próprio dono. Todos estão ligados a seu princípio e o princípio do homem é a seu coração, transmitindo ao seu cérebro suas características. Dizemos coração à sua alma criadora, apenas a representamos pelo símbolo do homem constituído. Quando afloram esses sentimentos, o homem é atoldado em seus recursos de distração pelo aparente controle de seus impulsos, mas acaba sempre prevalecendo seu temperamento. Logo, todo organismo humano produz aquilo que servirá para sua manutenção. Vimos por isso os felizes e os infelizes, os harmoniosos e os doentes da alma, transferindo seus temperamentos, seus produtos a seu corpo físico, levando ao sofrimento e à dor. É preciso que a mente dos homens esteja clara, límpida, descompromissada com as correntes que prejudicam seu viver, para que ele cumpra a sua missão de paz com tranquilidade funcional, pois a doença, o desequilíbrio é seu produto, já herança genética. É preciso, pois, preparar a semente para que ela possa germinar harmoniosa e feliz, florindo com todo o esplendor para que foi feita, e todos se desincumbirem bem de seu papel, e assim poderem aproveitar esse momento e florir, todos juntos se dirigindo à luz, à paz, ao amor. É preciso ter cuidado com a semente, guardá-la bem, para que a produção seja vitoriosa. Como são os sentimentos? Que todos estejam em seu intento para que pratiquem o que aqui vieram fazer. Que aqueles que neste momento estão socorrendo, também sejam socorridos para que alcancem a tranquilidade de seus pensamentos. Os parâmetros que medem as alegrias são os mesmos que medem as dores. O homem não sabe distinguir um sentimento que lhe traz alegria do que lhe causa dor. Não falamos assim, apenas sabemos que no momento supremo de qualquer sentimento, ele se confunde, pois muitos há que choram na alegria e riem na dor. Não queremos dizer que o homem não saiba distinguir a dor da alegria, falamos em seu sentir, a priori. Ele não distingue sua reação, pois quando se sente atingido é uma sensação de surpresa, que não conclui um estado definido, e sua primeira impressão é de indecisão. Como são os sentimentos? Eles se apresentam um tanto confusos,
Todos os sentimentos têm um mesmo berço, logo, quando afloram vêm com uma só característica, sobem ao coração por canais condutores diferentes, mas a primeira reação é a mesma, e portanto, a surpresa antecede a qualquer um pois, quando o fluxo sob a cabeça, levou uma onda de sensações compatíveis com a surpresa, e vai se transformando na realidade do sentimento que aflora em todas as direções do corpo físico. Quando se passam as transformações, quando a propalação de um sentir se faz em harmonia, todo o organismo vibra gradativamente, produzindo como se for anestésico, espalha-se pelo organismo em languidez, e o homem se põe em vibração também harmoniosa, produz breve frêmito em toda a pele e a sensação de carícia se faz por todos os órgãos juntos produzindo o estado principal, e sobem ao coração. Já quando o sentimento é violento, faz-se a propagação violentamente, como se for um grande susto, que traz consequências muitas vezes desastrosas. Todo o conjunto corpo-sentimento se encapela como um mar revolto, trazendo e levando a circulação a altas ondas de frequência elevada, colocando o organismo inteiro em estado de alerta e desordenado, produz o choque de retorno e o organismo entra em convulsão, produzindo o estado de choque, alterando todo o seu funcionamento. É como um raio de destruição, e o homem pode entrar em colapso nervoso, pois o despertar de seus nervos foi feito abruptamente. Existe o risco da morte de todo o conjunto, ou de sua paralisação por sobrecarga repentina. Como o corpo humano sente essas transformações? O corpo humano é o para-raios de toda essa tempestade que se forma aí. Se não está preparado para recebê-la, só poderá ser desastrosa para todo o organismo, fruto exclusivo de situações e atuações harmônicas. Portanto, se o campo vibratório do homem não está sempre guardado por seu estar alerta, ele entra neste torvelinho e é levado ao fundo de suas emoções, desgovernando-se profundamente. Seria preciso que sempre a frequência do organismo se mantivesse em alerta permanente, para que esses acontecimentos fossem estados passageiros em seu viver, pois assim nada se ressentiria e a produção do corpo humano seria mantida. Esses sentimentos produzem então a saúde, a harmonia do corpo físico. Natural que a harmonia produz saúde, bem-estar, pois não é a saúde que produz harmonia, mas a harmonia que é responsável direta pela saúde do corpo físico. É pois preciso estar vigilante para que a floração seja sempre benfazeja para o homem. O estar alerta é o principal. O estar consciente, o estar cuidadoso, o estar atento é o principal agente da saúde que mora no corpo físico. E então é preciso produzir a oportunidade dos que estão ao redor deste núcleo para que também recebam benefícios, pois a influência de um bem-estar se alarga, atingindo a seu irmão e assim se formaria o grande círculo de assistência que ampara a todos num mesmo sentir, e juntos se dirigiriam à luz, à paz, ao amor. Se sua resistência é amor, é ser dadivoso, cuide de seu sentir, é preciso estar na corrente benfazeja do amor. Corpo-espírito, intercâmbio de solidariedade. Quem puder que se proponha a caridade, pois estará ajudando na expiação de falta de seus irmãos sofredores, que lutam por uma oportunidade de encarnação. É preciso dar. As considerações dos irmãos encarnados são poderosos fatores no aprimoramento de seus alcances, como também, com seus exemplos, ajudam os menos favorecidos. Que poderá ser um exemplo do desenvolvimento dos encarnados. Todo aquele que funde aptidão física com sua capacidade espiritual está formando a ponte de ligação neste intercâmbio de solidariedade. Que é aptidão física e capacidade espiritual? Aptidão física, quando toda a estrutura física entra em sintonia, pois todo o aparelho motor, todo o funcionamento desta emanação, artérias, vísceras, veias, vasos, como queiram chamar, deverão estar constituídos em equilíbrio, pois a harmonia dos órgãos resulta em bom funcionamento. Na parte física, portanto,
começa a estrutura de todo o conjunto que estará ligado estreitamente à mente que, por sua vez, faz conexão com a capacidade espiritual, que nada mais é do que fluidos do corpo físico, tão tênues e finos, que se comunicam intimamente com as vibrações espirituais dos espíritos propriamente ditos, e é nesta postura que o encarnado se põe receptor de aptidões, de comunicações, de vibrações. É necessário estar bem. Tudo o que se faz, deve-se estar bem, para que tudo que por aí passe também seja bem, seja bom, seja salutar e saudável para todo o grupo encarnado, pois a harmonia de uma ponte faz o sucesso de todo o intercâmbio. Não é necessário nem primordial se querer estar, é necessário e primordial poder estar. Essa é a diferença de boas e não boas comunicações do meio oculto. Quando se deve estar ativo? Até o limite extremo, e esse limite extremo não tem fim. É preciso olhar sempre para frente, mas não esquecendo também os lados, sempre. Há uma perfeita comunhão de sentir. Todo e qualquer intercâmbio, para se tornar salutar, precisa ter corpo e espírito juntos, pois não há o que temer e nem ter outro resultado do que aquele que se espera quando se está bem aparelhado. Tudo o mais é acréscimo. A floração será perene, se todo o plantio foi salutar e o preparo do campo houve por bem estar bem. Toda a colheita será aproveitada e o celeiro estará abarrotado de alimento. Se assim não fosse, o que adiantaria todo o esforço de vibrações, todo o poder de alcance, pois tudo é recompensa quando se tem para dar, quando se abre a guarda para receber, e será por esse caminho que o trabalho dará bons resultados. O encarnado é indispensável, então, na ajuda a seus irmãos desencarnados. Sim, é preciso o fluido vital do corpo físico para que todo o trabalho seja benéfico ao espírito, pois quando o intercâmbio se faz, a permissão de sensação é estabelecida entre os dois polos e a reflexão, o sentir do espírito se dá com mais intensidade, e é neste momento que todo o encaminhamento será feito, visto que ali também estão amigos se ajustando, porquanto quem trabalha numa mesa espírita presta socorro imediato e é preciso estar sempre onde estiver o trabalho, não se esqueçam. Quando se dá, também se recebe. Às vezes dois irmãos se encontram em estados diferentes e se ajustam na oportunidade do trabalho, e poderá ser esse momento de proveito para ambos, pois ambos sentem a necessidade imperiosa do perdão. E assim estarão em demanda de entendimento que se fará eternamente na luz, na paz, no amor. Nada poderá ser feito sem corpo e espírito, tudo terá êxito quando essas duas vibrações se unirem no trabalho de redenção. É chegada a hora. Quem estiver, neste período de grande profundidade, envolvido em caridade, estará presente na transformação do plano Terra, pois se processam mudanças profundas em sua estrutura física. É chegada a hora. As posições de todo encarnado perante as manifestações climáticas no plano Terra devem ser sempre de grande atenção a essas manifestações, pois as transições estão também se revelando na atuação dos homens entre si. Como está se processando? No plano físico as atuações se dão diretamente, massa a massa. Nos transportes de energias, no plano terreno, evoluem posições diferentes na Terra, em seu estado natural, no físico, e nos homens, em sua estrutura espiritual, em sua estrutura sutil, fazendo um transporte de fluidos magnéticos que perturbam sobremaneira a mente dos homens. Mais claramente, como isto interfere positivamente em todo o seu sentimento. Pois quando acomodações se dão no plano físico, as comoções dos elementos transportam o magnetismo de um lugar para outro, e essas correntes também entram em convulsões, em choques que ressoam nos temperamentos dos homens, formando como se fosse um eco, transportando para o poder da mente, que filtra essas excitações para o sistema físico nervoso do homem, levando esse sistema ao descontrole e daí a um passo estreito para o desequilíbrio do homem, que cai em depressão imediata. Os elementos do plano Terra afetam os elementos de composição do corpo humano.
Esses elementos são ligados entre si, pois foram criados dos mesmos elementos base, estão em comunicação constante, mesmo que sua atuação se faça tão sutilmente que o homem só percebe quando é atento e desenvolvido, senão, nada sente, ao contrário, sente-se alheio aos acontecimentos. A situação dos temperamentos é importante. Todo sentir é importante, mormente se tratando dos